Olá a todos, meu nome é André Rodrigues Costa Oliveira. A história que eu vou narrar aconteceu durante o último final de semana, mais precisamente no sábado. Algumas instituições destinadas à proteção de crianças carentes e adolescentes, tais como creches, orfanatos, abrigos que amparam menores em situação de risco, têm por hábito a realização de festas e de comemorações diversas, tais como aniversários, nas quais todas as crianças são presenteadas e recebem donativos ao mesmo tempo. Em uma dessas instituições, uma creche localizada em um dos maiores bolsões de miséria e de violência do Distrito Federal atualmente, houve uma dessas comemorações patrocinada por alguns senhores e senhoras de classe média alta de Brasília, que levaram donativos de gênero alimentícios, peças usadas de vestuário e brinquedos antigos. Mas aí veio uma questão. Os ilustres filantropos lá compareceram acompanhados de seus filhos e de suas filhas que possuem idades idênticas às idades das crianças assistidas pela creche, entre 0 e 10 anos em média. Eu, pessoalmente, acho isso excelente, porque tanto quanto alimentos e brinquedos, as crianças mais carentes necessitam de interação e de integração com outras crianças, necessitam de atividades novas, de abraços, de cuidados que não são medidos por dinheiro e necessitam de uma coisinha simples que se chama esperança. Necessitam também de uma outra muito menos simples, mas não menos imprescindível, que se chama amor. Já as crianças ditas privilegiadas necessitam perceber que ainda existe um outro mundo do lado de fora dos seus condomínios e das suas escolas caras. Um mundo muito mais cruel, muito mais covarde, muito mais agressivo, muito mais opressivo e que deverá ser combatido no futuro por elas próprias quando se tornarem adultas, para que diferenças sociais no Brasil sejam minimizadas. Necessitam saber também que 1/3, pelo menos, dos leitos hospitalares públicos infantis hoje é ocupado por criança que não tem saneamento básico, entre outras coisas. Necessitam, por fim, aprender que a pecúnia não nasce em árvore e que ninguém nasce com direito adquirido à felicidade plena. Pois bem, e a cena que se viu em seguida foi de um surrealismo absurdo. As crianças ricas se juntaram em um grupo separadamente. Uma delas, inclusive, carregava uma boneca norte-americana que só custa R$ 1.000 no mercado brasileiro, ou seja, mais do que um salário mínimo inteiro. Isso sem contar com os tablets e os smartphones que as demais portavam em seus bolsos e nas suas mochilas. As crianças visitantes não se aproximaram daquelas que estavam sendo visitadas. Não foi cambiado nem mesmo um único nome. Não brincaram juntas, não se alimentaram juntas, isolaram-se como se aquele micro-universo fosse um entretenimento entediante, na expectativa de que logo sairiam daquele ambiente quente e hostil de tijolo, de telha de amianto. Mas só que houve uma coisa ainda muito pior. Os adultos, genitores, visitantes não incentivaram as crianças a se misturar ou a trocar experiências. Não se deram ao trabalho de mostrar o gigantesco valor que cada uma das crianças pobres dá a cada uma das bonecas velhas que recebem, aos carrinhos que sequer têm rodas, ou às atividades lúdicas, aos livros que compõem a precária biblioteca, ao artesanato no qual aquela creche e os seus pequenos hóspedes confeccionam as próprias mochilas, bolsas, sapatos e peças de roupa. Isso sim é quase indescritível, porque nada foi trocado além de olhares de soslaio e esquivos entre dezenas de crianças que nasceram em planetas completamente diferentes, mas que são todas crianças, curiosas e medrosas, semelhantes aos diários escritos e não escritos, ainda em branco, que precisam ser efetivamente redigidos. Tudo isso diante de seus pais, mães, tios, amigos e conhecidos que sequer notaram ou fingiram que não viram o cenário burlesco que se fomentou diante de seus ínfimos e limitadíssimos horizontes.
Eu desejo a todos que ajudem sempre aqueles que necessitam, e são muitos os que necessitam, mas ajudem também a fomentar adultos que não sejam hipócritas ou que se virem os rostos, ou que virem os rostos a uma realidade triste, à procura de uma felicidade que nem sempre existe. E aos que acreditem em Deus, desejo que jamais se olvidem de que existe sim um Pai Nosso que está no céu, mas que também existe um pão nosso de cada dia. Todos nós podemos e devemos ajudar de alguma maneira. Finalmente, terminando a nossa história, adultos e crianças visitantes foram para suas casas, retornaram, voilá, aos seus núcleos aconchegantes com ar-condicionado ao máximo, aonde puderam espalhar roupas no chão, danificar seus brinquedos, não lavar copos e talheres sujos, porque obviamente há alguém para fazer isso, e que não recebe com certeza um salário equivalente a uma boneca americana, aliás, recebe muito menos. Sobre as crianças lá da creche, felizmente, agora um pouco mais abastecidas de brinquedos e de alimentos, deve ter ficado a sensação de que talvez sejam mesmo diferentes, sem qualquer perspectiva, ou de que assim serão tratadas no futuro, sem futuro. O meu último recado, e que me revolta ter que avisar o público, todos que ajudam e que saem por aí dizendo que ajudam, na verdade são vaidosos, arrogantes e dissimulados. Eu enviaria agora o e-mail deles para os que desejarem entrar em contato, mas a creche ainda hoje, em 2016, não tem um único computador nas suas dependências. Abraço.